Bom dia, gente. Estou iniciando a gravação. Câmbio. Deixa eu colocar os slides aqui para a gente conversar um pouco sobre Bakhtin. Começando aqui do começo. Bom, como vocês podem ter observado, nessas referências que eu coloquei aqui, tirando um livro, as outras são páginas da internet que discutem o Bakhtin, apresentam de uma maneira bastante simples, uma maneira bastante palatável, vamos assim dizer, tá certo? Pessoal, que está usando o microfone, eu peço para desligar, porque às vezes tem interferência de casa, veículo que passa na rua, alguma coisa assim, acaba interferindo, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo muito bem, se tiver algum problema no som, eu peço que vocês me avisem também. Então, vamos lá. Aqui eu peguei um texto, né, dessa página do Arantes do Pereira, que ele fala a teoria bakhtiniana, um breve percurso histórico, que traz uma maneira bastante simples para a gente conhecer. A Betty Bright, que é uma pesquisadora brasileira que vem desde a década de 70 estudando o Bakhtin, né? Ela tem esse livro, Bakhtin, Outros Conceitos-Chave, e também tem o livro Bakhtin, Conceitos-Chave, que ao final vou estar mostrando para vocês, para a gente continuar nossos estudos e aprofundando um pouco mais. Nessa página, o Garcia Neto ele fala um pouco sobre a análise do discurso na visão de Bakhtin, ele traz também um texto de uma maneira bem simples, bem organizada, fácil para entender para quem está começando, né? E, por último, o Silva, a teoria bakhtiniana da concepção de linguagem atual, que também vai nessa pegada de trazer uma linguagem mais simples para entender. Então, para a gente entender um pouco como é que surgiu, né, a ideia da análise do discurso. Então, o Mikhail Bakhtin, ele era filósofo, letrólogo e teórico da cultura e das artes, né? Ele nasceu no ano de 1895 e veio a falecer em 1975. Uma coisa que a gente observa em muitos desses pensadores, como Foucault, o próprio Vygotsky, é que esses pensadores eles vêm de um período, de uma época, em que as pessoas estudavam muito, se aprofundavam em várias áreas, que se conversavam entre si, né? Muitas vezes correlatas também, e assim elas conseguiam construir um aparato teórico muito grande. Hoje em dia, por conta do excesso de especializações, nós temos um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Tem um livro bastante interessante que ao final vou mostrar para vocês também, que se chama De Onde Nascem os Gênios, acho que eu já até comentei isso com vocês. É um livro muito interessante que ele diz o seguinte, que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar os polímatas, como nós conhecíamos, justamente pelo excesso de especializações, né? Se a gente parar para pensar, um sapateiro, né, do início do século, ele não desse século que nós estamos, né, do século passado, quando ele fazia um calçado, ele tinha conhecimento de todo o processo. Hoje, quando nós temos grandes indústrias que fabricam calçados, a gente tem aquele que é responsável apenas por colocar o cadarço, aquele que é responsável apenas por colar a sola, e assim por conta de várias especializações, são poucas as pessoas que conhecem o todo, né? Mas voltando a falar, então o Bakhtin, ele iniciou os estudos dele sobre linguagem no período por volta de 1919 a 1929, e trouxe colaboradores, que eram os filólogos, não sei pronunciar russo, tá, gente? Vou chutar. Voloshinov e Medvedev, deve ser mais ou menos isso a pronúncia. O que eles fizeram, na verdade? A teoria proposta, o trabalho proposto por Marx, ele trouxe um grande impacto na maneira como vários pesquisadores viam a relação do homem com o mundo, né? E a maneira como essa relação impactava no desenvolvimento do próprio homem. Como eu estava falando na aula anterior para o Tarsis, na aula de quinta-feira, da mesma forma que o Vygotsky viu nas teorias propostas por Marx, né, no trabalho de Marx, um mecanismo para se desenvolver uma linha de pensamento psicológico para entender o desenvolvimento humano, o desenvolvimento psíquico humano.
O Bakhtin, junto com esses dois colegas que criaram o que eles chamavam de Círculo de Bakhtin, eles viram uma forma de compreender o fenômeno da linguagem. Então, conforme está escrito aqui, ó, para o círculo, a linguagem é um fenômeno que só se dá por meio da interação entre os sujeitos e é constituída por uma multiplicidade de vozes que acabam por compor a subjetividade. Então, ao trazer o marxismo para dentro da compreensão, do desenvolvimento e da formulação da linguagem, eles começaram a entender que o discurso, a fala, a maneira como a gente se coloca, na verdade, não é somente a nossa voz, é a voz de todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, na medida em que nós nos caminhamos em sociedade, nos relacionamos com as pessoas, conversamos com sujeitos de diferentes origens, diferentes formações, diferentes crenças, a gente vai se apropriando desses discursos, né? Vai conhecendo novas ideias e a gente vai interiorizando essas ideias e construindo quem nós somos de fato e expressando por meio da linguagem. Certo? Então, é por meio da interação social que constitui a subjetividade, repetindo, então é por meio da troca de mensagens que a gente constrói nossas ideias e nossas percepções em relação ao mundo, tá? E o importante, ó, muitas vezes a gente incorpora as palavras de outras pessoas na nossa fala e acaba apresentando isso como sendo nosso, porque isso acaba sendo apropriado de uma maneira tão efetiva e tão consistente que a gente nem percebe que aquele discurso não é nosso, tá? Aquele discurso é de outra pessoa. Olha só que interessante. Eu chamo a atenção de vocês para esse segundo ponto aqui, para vocês verem como isso é interessante. Quando eu trabalhava na Unicep, em São Carlos, eu me lembro da Adriana Molinari, uma colega de trabalho, professora lá, que ela disse o seguinte: gente, eu estou num ponto da minha vida que quando eu escrevo um artigo, eu já não sei mais se aquilo que eu estou colocando no papel é uma constatação minha ou veio de algum texto, de algum autor que eu li. Então, cada vez que eu termino de escrever um texto, eu mesmo passo ele no Spider Copy, não sei se vocês conhecem esse aplicativo, esse programa, Spider Copy, ele é um programa que caça plágios, ele procura por plágios, né? Então, eu passo o meu texto no Spider Copy para ver se aquela ideia realmente é uma constatação minha ou foi alguma coisa que eu li em algum lugar e estou colocando a ideia de algum pesquisador como minha. Eu achei tão bonito isso da Adriana, isso mostra o papel da responsabilidade ética na produção do conhecimento científico, né? Então, é isso exatamente o que o Bakhtin traz, mais Bakhtin do que essa colocação da Adriana Molinari, impossível, tá? É quando incorporamos a fala de outra pessoa, de outro grupo, de uma maneira tão grande que ela passa a ser nossa, e habitar no nosso inconsciente, tá? No terceiro pontinho aí está escrito assim, ó, é nas interações que os sujeitos, por meio das trocas comunicativas, que acontece a finalidade comunicativa. O papel da finalidade comunicativa é muito importante também quando se trata da análise do discurso do Bakhtin. Por exemplo, enquanto eu estou aqui falando para vocês, para a gente começar os nossos estudos sobre Bakhtin, eu vou pensando e escolhendo as palavras para que eu tenha certeza que vocês estão me entendendo, tá? Porque a minha finalidade comunicativa é apresentar o Bakhtin para vocês nessa aula de hoje, nesse encontro nosso de hoje. Para isso, eu tenho que mentalmente escolher, né, as palavras que tornem o conhecimento do Bakhtin mais simples de se entender dentro desse processo. Será que vocês que estão aí do outro lado estão me entendendo? Estão me compreendendo? Então, tudo isso é parte do processo. Então, a teoria dialógica proposta por Bakhtin, a gente pode resumir da seguinte forma, ó.
O discurso de uma pessoa é composto por múltiplos discursos aprendidos daquilo que ela internalizou a partir das relações interpessoais. Esta internalização é que faz com que os discursos aprendidos atuem na formulação e na composição do eu. Ou seja, é por meio das relações pessoais com os nossos colegas de trabalho, as pessoas da nossa família, mesmo as pessoas que a gente conhece e convive por muito pouco tempo, como imagine quantas vezes você pegou um ônibus e passou horas conversando com um desconhecido, ou alguns minutos que esteja conversando com o desconhecido que estava sentado do seu lado, e ele te disse coisas que de alguma maneira te fez sentido ou te tocou, né? Tudo isso vai para a formulação do eu, mexe com a composição da nossa subjetividade. Porque, como a gente, né, assim como o Paulo Freire também coloca muito isso, né? Vygotsky traz isso, Bakhtin traz isso. O homem nunca é um ser acabado, não existe acabamento. Nós estamos sempre num processo de construção. Por isso que a formulação e composição do eu é ao longo da nossa vida, né? Conversando com pessoas de todas as áreas, todas as pessoas que a gente conseguir se relacionar no mundo. Agora, falar um pouquinho sobre o que é o discurso, tá? Eu vou aqui falar sobre o discurso, depois eu dou uma paradinha para a gente conversar, aí eu sigo, tá certo? Para a gente falar sobre a análise do discurso. Então, o que é o discurso? Dentro de uma perspectiva do estudo da linguística, tudo é texto, tá? Tudo é texto. Então, a minha fala aqui para vocês nesse momento, esse discurso que eu estou fazendo é texto. Uma imagem que a gente possa ver num outdoor é um texto, tudo é texto, né? Mas o discurso especificamente, ele é uma construção linguística atrelada a um contexto social no qual ele acontece ou se desenvolve. Isso significa que as ideologias presentes em um dado discurso são determinadas pelo contexto político-social em que vive o autor. Então, gente, o discurso, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos argumentando, depende muito do contexto social aonde eu vivo. Tá? Uma coisa que é muito interessante para vocês entenderem bem, falando de livros, leituras, se vocês já tiveram oportunidade de ler Estação Carandiru, do Drauzio Varela, vocês veem bem como isso faz muito sentido. Por quê? Por causa do contexto político-social dentro daquele, do presídio, né, de Carandiru, as relações políticos e sociais que se estabeleciam ali, a forma como a ética e a moral eram construídas ali, que é interessantíssimo no livro. A gente vai ver como o discurso dali, por mais absurdo que seja para nós que estamos aqui do lado de fora, faz total sentido ali dentro. Né? Então, o discurso é uma construção linguística que ele expressa quais são as ideologias que estão presentes naquele contexto, o que faz sentido naquele ambiente. Tá? Hoje em dia, a gente não fala mais em caverna, a gente fala em bolhas, né? Você vive na sua bolha. Então, o discurso ele é a representação do que acontece, né? E quais os contextos daquela determinada bolha. O segundo ponto, o discurso pode ser um texto, tanto oral quanto escrito, ele precisa ser compreendido pelo interlocutor. Logo, é de responsabilidade do autor a sua construção. Isso significa que precisa se inteirar dos contextos de seus receptores, a fim de interpelá-los de acordo com a sua ideologia. Olha só, gente, o discurso, ele se ele quer ser entendido, compreendido, é da responsabilidade do autor escolher as palavras, a entonação de voz, todos os elementos que são necessários, tá, para que o interlocutor o compreenda. Durante a campanha agora, vocês têm percebido, não só durante a campanha do atual presidente, mas também nas lives que ele faz ou nas suas apresentações, vocês viram que é sempre
é muito comum a presença de um intérprete intérprete de Libras. Por quê? O intérprete de Libras, atropelando a palavra. Porque, gente, a Libras, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua com características muito próprias. Não é um português sinalizado. Tá? Ela tem uma estrutura muito própria, como, por exemplo, não tem, os verbos não são flexionados, tá certo? Algumas palavras não possuem o mesmo significado que para o ouvinte. Existem expressões que são comuns na Libras, que não existe no português falado, no português na oralidade. Eu me lembro que uma colega do Campus Catu me mandou um recorte do discurso do presidente, onde o intérprete de Libras estava fazendo a interpretação. Ela queria saber se ele estava fazendo aquilo, ou se aquilo era um sinal mesmo, ou se aquilo era uma brincadeira do intérprete. E eu estava explicando para ela que alguns sinais, né, que para nós ouvintes podem ter até mesmo uma certa conotação sexual, uma brincadeira de duplo sentido, entendeu? Na Libras não. É na verdade, é um sinal de uma palavra ou uma expressão, enfim. Da mesma forma que nós que somos ouvintes, né, muitas vezes a gente faz gestos com as mãos que na Libras pode ser um sinal com uma conotação de duplo sentido, né? Então, quando a gente quer trazer o intérprete de Libras para a fala das lives do presidente, ou então até mesmo agora que está todo mundo de quarentena, a gente vê a presença de intérprete de Libras nas lives dos cantores sertanejos. Isso é uma sacada muito interessante, porque você está fazendo com que o seu interlocutor surdo tenha acesso à mensagem que você quer passar. Para vocês terem uma ideia, as emissoras de TV, os programas jornalísticos, por exemplo, não tem a janela de Libras, que é aquele quadradinho no canto da tela, onde tem um intérprete sinalizando. Não tem. Geralmente tem o closed caption, que é aquela tecla que você, né, seleciona no controle remoto da TV e que vai aparecendo escrito embaixo a mensagem. O closed caption, geralmente ele está atrasado, geralmente ele está escrito de uma forma que não corresponde exatamente àquilo que está sendo dito pelo apresentador do telejornal ou pelos personagens da novela, atrasa, né? Acho que eu falei para vocês. Outra coisa, muitas vezes o surdo ele não tem um domínio total da língua portuguesa escrita, porque a língua portuguesa escrita é a segunda língua dele. A primeira é a Libras. Então, às vezes, pode acontecer do surdo não ter um domínio total. Então, o closed caption ele não é um discurso de qualidade. A presença da janela de Libras, sim. Então, por isso que esse ponto é tão importante, que o discurso ele é de responsabilidade do autor se ele quer se fazer entendido pelo seu interlocutor. A questão da estética do discurso, isso é muito importante. Eu tenho um livro aqui depois que eu vou mostrar para vocês, tá? Não, 2. O que é a estética do discurso que a gente vai começar a ouvir e a estudar sobre quando a gente fala de Bakhtin? A estética do discurso, gente, é você você desenvolver, apresentar um texto, um discurso que provoque a sensibilidade do interlocutor, tá? E essa sensibilidade depende muito do contexto de vivência, de experiência daquela pessoa que te ouve, né? Porque aquilo que a pessoa ouve é muito importante, o contexto da pessoa, o seu modo de vida, algumas de suas questões pessoais que foram construídas dentro desse contexto, né? Provoca sentimentos. E a estética do discurso significa você fazer uso de palavras e entonação de voz e outros elementos que forem necessários, de forma que provoque os sentimentos, né,
do seu interlocutor, porque se você atinge o interlocutor mais rapidamente por meio, né, da estética. Voltando na comparação entre a oralidade, né, dos ouvintes e a Libras para o surdo, quando você traz um intérprete de Libras para o seu discurso, né, você atinge os seus interlocutores de uma maneira muito mais rápida, porque os ouvintes ficarão tocados, né, pela sensibilidade em se pensar nas pessoas surdas que não têm acesso, não teriam acesso, na verdade, aos sons da fala da pessoa que está se comunicando. E os surdos, né, são tocados porque eles sentem que eles estão sendo reconhecidos em suas necessidades e alguém se preocupa com eles, né? O sentido do discurso, gente, não é fixo, está sempre aberto para a possibilidade de interpretação pelo receptor. Esse ponto é muito importante, tá? Porque quando você busca a estética do discurso, mesmo que você leve em consideração o sentimento, os possíveis sentimentos que aquele discurso pode provocar no seu interlocutor, não significa que você vai conseguir provocar, de fato, né, aquele sentimento que você quer. Por isso, que fala que o discurso é de responsabilidade do autor. Nós estamos cheios de exemplos aí, né, de pessoas que, vamos dizer, se expressaram mal, né, porque o discurso está sempre aberto à interpretação. Quem não se lembra do Júlio Cocielo, que colocou durante, acho que foi a última Copa do Mundo, que o jogador francês, acho que é Macbeth, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, faria uns arrastão top nas praias do Rio de Janeiro, porque, de fato, o jogador muito jovem, na época, acho que com 19 a 20 anos, ele era extremamente veloz em campo. Só que tem um detalhe, esse jogador é negro. Ele queria fazer uma piada se referindo à velocidade com que um jogador negro era capaz de correr, né? Então, para você ver por onde caminha a questão da estética do discurso. Durante o Big Brother Brasil, a Manu Gavassi, tentando elogiar o casal formado por outros dois participantes, ambos loiros, brancos, olhos claros, padrão europeu, dizia que ela achava bonito casais que se combinavam pela cor, né? Então, ela tentou fazer um elogio e acabou cometendo um grave crime de racismo, né? Então, para você que o sentido do discurso ele não é fixo, ele está sempre aberto à possibilidade de interpretação, né? Algumas pessoas disseram que, no caso a Manu Gavassi, ela foi inocente no seu comentário, e outros falaram que não, que ela estava, assim, na verdade, expressando racismo institucional, né? Bom, o que é o gênero do discurso, tá? Os gêneros do discurso, gente, é o produto das situações comuns e típicas da comunicação social. Então, o que é o gênero do discurso? É a forma como as pessoas se comunicam entre si, né? Se é um pouco mais formal ou se é um pouco mais informal, né? Geralmente, eles estão muito vinculados à atividade social, né? Mas isso não quer dizer que não pode acontecer mudanças durante a interação. Por exemplo, antes de começar esse vídeo, eu e o Romilson, a gente estava conversando, depois eu, a Madi e o Romilson, a gente estava conversando, falando sobre filhos, então. Aí, a partir do momento que a gente começa o vídeo, começa a conversar, o discurso muda, né? O gênero do discurso muda, porque nesse momento precisa de uma formalidade maior. Então, é isso que o Bakhtin propõe quando ele discute gênero do discurso. Tá? É esse caminho entre formalidade e informalidade, né? Somado às questões da estética e também às intenções dessa interação social e da responsabilidade do autor do discurso em se fazer entendido pelo outro, né? Os gêneros são constituídos de duas partes indissociáveis, que é a dimensão linguística textual e a dimensão social. O que quer dizer isso, né?
basicamente, que vocabulário você vai usar para ser entendido naquele lugar. Quando eu era estudante de doutorado em São Carlos, eu vivia em várias situações em que diferentes gêneros discursivos me eram muito cobrados e geralmente eu tropeçava muito, porque eu, como estudante de doutorado, eu frequentava o programa de pós-graduação em educação especial, onde um gênero de discurso, né, devia ser assumido em razão das discussões, das aulas, dos projetos, das pesquisas que estavam em andamento. Mas eu também era professora num bairro de periferia, né? Onde as pessoas tinham um outro tipo de discurso, um outro gênero textual. Então, eu tinha que buscar palavras mais simples, expressões locais. E mais um detalhe ainda, nesse lugar, além das famílias, eu tinha que pensar nas crianças, porque eu trabalhava com educação infantil. Então, eu não podia chegar para a criança e perguntar quais eram as intenções que estavam subjacentes àquela ação que ela assumiu ao empurrar o amiguinho do balanço, né? Eu não podia perguntar, eu tinha que chegar para a criança e perguntar: neném, quando você empurrou o amiguinho do balanço e ele caiu, né? Você parou, você pensou que você poderia estar machucando seu amigo? Então, caminhar entre diferentes gêneros, entendeu? Tem muito a ver com a dimensão social onde você está, né, o lugar, o contexto social onde você está, e é o contexto social onde você está que vai dirigir a dimensão linguística textual que você vai utilizar. Como professora de educação especial do campus Catu, já aconteceu algumas vezes de eu chamar familiares para conversar e sem querer usar palavras que os pais dos alunos simplesmente não entendiam o que eu estava dizendo. Então, eu pedia desculpas e começava de novo. Aconteceu, por exemplo, quando eu estava conversando com a mãe de uns alunos surdos do campus, para conhecer um pouco mais o quadro clínico dele, para a gente poder conversar com os professores e fazer as devidas adaptações. E eu não me lembro exatamente o que eu disse para ela, que ela olhou para mim e falou: professora, desculpa, mas eu não estou te entendendo. Né? Aí eu pedi desculpa e refiz a pergunta com palavras mais simples, expressões mais simples. E tem mais um detalhe, gente, que faz muita diferença. Eu brinco muito com o fato de eu ser paulista aqui na Bahia, né? Mas é porque as questões linguísticas me encantam demais. Eu sei que existem palavras do meu vocabulário que provavelmente causam algum estranhamento. Nunca vou esquecer, acho que foi a Madi, que estranhou quando eu falei lapiseira, né? A lapiseira para a gente é esse negocinho com grafite dentro que a gente usa para escrever. E se eu não me engano, aqui na Bahia, lapiseira acho que é um apontador, uma coisa assim. Então, assim, a riqueza do vocabulário, né? E é maravilhoso, é um prato saboroso para lembrar Rubem Alves de novo, mas é de responsabilidade do autor do discurso o tempo todo estar se policiando para ver se você está entendendo esse contexto social. Então, por isso que às vezes eu pergunto: olha, se eu usar alguma palavra, alguma expressão, se vocês não me entenderem, por favor, vocês, né, me indiquem, porque eu posso estar enviesando o discurso e isso dificultar o fato de eu ser compreendida. A constituição do gênero, né, exerce efeitos normativos sobre as interações verbais e não verbais. O que quer dizer isso, né? Para o Bakhtin, o gênero que você assume na interação é que vai ser a base para a construção dos enunciados, né? É isso que vai conduzir o processo discursivo e a comunicação entre os sujeitos. Então, quando você escolhe um gênero para conversar, né, uma linguagem mais simples, um discurso mais formal em relação ao ambiente onde você se encontra. Então, é isso que vai dar o sentido de todo o diálogo ali para frente. Porque se você fica pulando de um gênero para outro, né? Depende muito do contexto daquela relação que você está estabelecendo ali naquele momento, para não correr o risco de você acabar perdendo a mensagem que você quer de fato transmitir, né? Então, a partir do momento que você assume
um determinado gênero, e você tem que construí-lo ao longo da sua fala, do seu discurso, para que o seu interlocutor possa, de fato, te compreender. E o gênero como forma de ação. Por que o gênero, na verdade, é uma ação? Porque para a interação acontecer, eu preciso do domínio de tanto das formas da língua como das formas do discurso. Ou seja, o gênero ele é uma forma de ação, porque você está atuando de uma maneira em que você se faça ser entendido, compreendido pelo outro. Então você tem que escolher o gênero que você vai falar, se é mais formal, se é mais informal, se você vai usar mais gírias ou menos gírias, vocabulário local, tá certo? Para você poder se fazer. Então, é um processo o tempo todo de atuação, é um exercício o tempo todo, tá? Os gêneros de discurso podem ser compreendidos em primários e secundários, isso aqui eu achei muito interessante trazer para vocês, tá? Porque os primários, gente, são as situações comunicativas espontâneas, informais, é o bate-papo com a família, você se reúne com seus amigos, porque toda interação verbal, gente, toda interação entre linguística, vamos assim dizer, entendeu? Ela é uma mediação pedagógica. Por quê? Porque quando você está conversando com os seus colegas, quando você está conversando com seus amigos, com os seus familiares, mesmo num bate-papo descontraído, num grupo tomando uma cervejinha, que é uma coisa que com certeza está todo mundo morrendo de saudade nesse momento, né? Sentar numa mesinha de bar, tomar uma cervejinha com os amigos. As relações são mediações pedagógicas, por quê? No caso, eu sou corintiana com muito orgulho, certo? E num bate-papo, se eu for sentar com um torcedor do Bahia, por exemplo, e eu querer convencer o torcedor do Bahia que o Corinthians é melhor do que o Bahia, enfim, uma bobagem dessas, entendeu? Eu vou ter que argumentar, eu vou ter que citar exemplos, eu vou ter que convencer o outro, né? Então, todas as relações, só que isso de uma maneira espontânea, informal, né? Então, esse é um gênero primário, certo? Já os gêneros secundários são essas formas mais elaboradas, né? Porque exigem rigor, formalidade, estrutura. Esses gêneros secundários, eles precisam de uma maior elaboração. É diferente de você sentar para bater um papo e tentando convencer o seu amigo que o seu time é muito melhor que o dele, você vai tirando argumentos da cartola e a partir de suas lembranças dos títulos que o seu time tem. Não, não, não. Os gêneros secundários, eles exigem, sim, formalidade, estrutura, pesquisa e dedicação, tá? Agora, o que é o bendito do enunciado, gente? Porque, às vezes, as pessoas se perdem um pouco. O Garcia Neto coloca assim, ó, que o enunciado é a unidade concreta e real da comunicação discursiva, uma vez que o discurso só pode existir na forma de enunciados concretos e singulares, pertencentes aos sujeitos discursivos de uma ou outra esfera de atividade e comunicação humanas. Gente, o enunciado que o Bakhtin diz não é a frase ou oração. Na verdade, quando ele se refere a enunciado, a gente pode entender enunciado como o argumento, tá? O argumento, enunciado é o argumento que você está fazendo uso no seu processo discursivo para que o outro possa te compreender, tá? E se apropriar, porque quando você faz o seu discurso numa interação, né, nesse momento de troca, na verdade, nós tentamos muitas vezes apresentar uma ideia para o outro para que o outro compre essa ideia, né? Então, simplesmente numa frase, né? A não ser que você seja Coca-Cola, que consiga numa frase convencer o outro de consumir, entendeu? Coisas um pouco mais complexas exigem argumentação. Então, o enunciado é o argumento, tá? E olha, o enunciado ele é um acontecimento novo e irrepetível, ele pode ser citado. Uma vez que você usou aquele argumento, a não ser que você tenha gravado ele e decorado para repetir exatamente, ele, mesmo que você esteja repetindo, ainda não é a mesma coisa, tá? Ele pode ser citado, mas repetido no mesmo contexto, na mesma intensidade, não tem como, tá? Ele é um elo, né? Cada argumento
cada enunciado, ele é um elo muito complexo dentro da cadeia discursiva, por quê? Quando você está argumentando, você está dando continuidade àquilo que foi dito anteriormente, tá certo? E está preparando para você incluir o próximo elemento. Bom dia, quem chegou? Bom dia, chegou mais alguém? Eu cheguei tem pouco tempo. Nós falamos que o Tarsis não tinha caído da cama. Então vamos lá, continuando. Não tem problema não, tá gravado, tá joia? Então, Valeu, gente, valeu, mas eu li tudo, li tudo. tá ótimo. Então, é isso o enunciado. É dessa forma, por isso que ele é entendido dessa forma como um elo dentro de uma cadeia, tá? É o argumento que ele veio para se dar continuidade ao argumento anterior e, ao mesmo tempo, abrir espaço e orientar para os argumentos posteriores dentro do discurso, daquela mensagem que você quer passar para frente, né? O enunciado, gente, ele tem que carregar condições de uso, ele tem que ter conteúdo, tem que ter o seu estilo e tem que ter construção composicional. O que quer dizer isso, gente? O Bakhtin, em momento algum, ele abre mão de algum dos recursos da linguística, como a sintaxe, a morfologia das palavras, a morfologia para discutir o discurso. Ele diz que pelo contrário, entendeu? Tanto a sintaxe, né, enquanto a parte da gramática, né, que estuda as palavras, a sua relação com concordância, subordinação, tal, como a própria estrutura da sentença, como a morfologia enquanto estrutura de palavras, tal, tudo isso é muito parte do processo de análise do discurso, porque a maneira como a pessoa constrói as frases, entendeu? Perdão, constrói os seus argumentos, constrói o seu enunciado, a maneira como as palavras aparecem na frase dentro do enunciado, tudo isso faz parte do processo de análise, porque isso traz com ela, né, a origem ao seu contexto socioeconômico, seu contexto social, certo? Bom, para Bakhtin, Oi, alguém está falando? Pessoal, só vou encerrar essa parte do discurso. Antes de entrar em análise, eu chamo vocês para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Então, para Bakhtin, o estudo da língua se dá por meio dos enunciados, ou seja, da argumentação, tá? Porque o homem é um ser sócio-histórico, gente, e os argumentos refletem, né, as condições desse lugar social e histórico onde o homem se encontra. Por isso que todo enunciado é individual e... Oi? Posso continuar? Estou só encerrando aqui, que eu acho que o próximo... Ops, deixa eu voltar aqui. Né? Então, ele é individual de particular, porque ele expressa exatamente aquela subjetividade específica naquele dado contexto social e histórico. Como paulista, tem alguns discursos que são muito típicos de da zona leste da capital paulista, sabe? Tem alguns, o discurso, os enunciados, a forma sintática como é construída é muito típica daquela região da capital paulista. Olha só que interessante, né? Da mesma forma que algumas marcas de oralidade é muito específico dentro do estado de São Paulo, da cidade de Piracicaba, né? Então, a gente, ao identificar, né, essas marcas no enunciado, essas marcas de oralidade, a gente já começa a produzir análise do discurso para saber de onde a pessoa vem e por que a subjetividade dela se construiu dessa forma. Então, para encerrar essa parte de discurso aqui, ops, tem mais. Ó, enunciado não é oração, tá? Como a gente já colocou. A palavra e oração, isso é muito importante na análise do discurso, tá? Que a palavra e oração são elementos neutros. Por quê? Porque depende do contexto e do estilo do autor, né? Dependendo, uma mesma palavra, ela pode assumir, a palavra é um instrumento neutro, né? Uma oração também, porque depende do contexto para ela ter um sentido ou outro.
Tem alguns memes rolando no Facebook que são bem engraçados. Um deles é, voltando a falar de São Paulo, porque é onde eu tenho propriedade para falar, por exemplo, a palavra mano. Mano do céu, o que quer dizer isso, né? Talvez para uma pessoa que não conheça essas expressões bem paulistas, mano do céu quer dizer, nossa, um problema muito grande, né? Você vai ter que enfrentar, vai acontecer um problema muito grande, né? E a expressão também é muito importante, né? Mano do céu. Né? Importante, olha lá, nossas ideias são construídas a partir de enunciados de outrem. Vocês já pararam para pensar, gente, que tudo que nós somos e o que nós conhecemos não é... São poucas as partezinhas que são genuinamente nossos. A maior parte disso veio dos enunciados de outras pessoas. Pare para pensar quantos comportamentos, acho que eu já até falei isso numa aula, e eu acho que foi a Jamile que concordou comigo, não me lembro quem concordou comigo. Para pensar quanta coisa a gente é capaz de dizer, ou a gente diz diariamente, né? Ou a gente faz, ou a gente assume que, na verdade, são comportamentos típicos dos nossos pais, né? Que a gente acabou assumindo. Ou então de outras pessoas, de professores que tivemos, né? De colegas de trabalho. Eu me lembro que a Luciane, da turma 2018, eu brinquei com ela, porque ela é orientanda do professor Leonan, e na convivência ela assumiu muitas posturas, não só o vocabulário dele, como até alguns trejeitos físicos. Eu achava isso engraçado. Então, nós não somos 100% nós. É muito pouco que é nosso mesmo. Nós somos construções sociais a partir de outros com quem a gente convive. E de acordo com o círculo de Bakhtin, quando nos apropriamos dos discursos dos outros sujeitos, a gente faz alterações, né? A gente traz um jeito diferente, né? Mas ainda assim, a gente muda a estética, mas ainda assim a gente traz a ideia principal. A gente traz, vamos dizer assim, a gente fala o que o outro disse, só que com o nosso jeitinho, tá certo? Antes de passar essa parte aqui, deixa eu voltar para ver a carinha de vocês aqui. Tá todo mundo me vendo? Estão me vendo? Estou vendo agora a Aline. Chegou. E aí, pessoal, o que vocês entenderam? O que vocês acharam? Compartilhe aí. Quem quer falar? Oi. Fala, Romilson. Sim, como eu sou mais raso, né? Eu estou aí. Essa questão do interlocutor, para a gente ler rapidamente, parece que é aquele que está fazendo a mediação do diálogo. Ou não, né? É isso? O interlocutor é aquele que... Interlocutores são duas pessoas que estão conversando. Nesse momento, enquanto você fala, eu sou sua interlocutora, entendeu? Porque eu estou te ouvindo para te responder. Tá. Os colegas que nos ouvem são nossos interlocutores, porque eles nos ouvem. Tudo bem. Parceiro no diálogo, a pessoa com quem você conversa. Mas esse interlocutor, em dado momento, ele pode ser intermediário da terceira pessoa, de uma terceira pessoa também na conversa. Pode também. Porque, por exemplo, no processo de escrita, a gente escreve para o interlocutor ausente. Certo. Entendeu? Escreve para um interlocutor ausente no processo de escrita, né? A não ser que seja... mesmo quando você escreve uma carta, você está escrevendo para um interlocutor ausente, no processo de escrita. Agora, numa conversa, assim, o interlocutor está presente. Mas tanto numa situação do interlocutor presente quanto do interlocutor ausente, você está falando... Eu vou desligar meu microfone, mas eu acho que não sou eu, não. Tem um barulho aí, vou desligar. Tá. Mas você está me ouvindo, né? Tá.
Então é o seguinte, ó. Isso aqui em Libras é ok, positivo, viu, gente? Tá? Concordo. Tá? O oi em Libras é assim, ó. O I. Então, oi. Então vamos lá, gente. É o seguinte, então o interlocutor é a pessoa com quem você está conversando. Então, tanto no caso do interlocutor presente, né? Porque o fato de nós estamos numa videochamada, que nós estamos nos vendo, estamos conversando, nós somos interlocutores presentes. Vocês são os meus interlocutores presentes. Agora, se eu estivesse escrevendo um texto para alguém, né, mandando um texto para alguém, escrevendo um artigo científico, eu estou escrevendo para um interlocutor ausente. E se eu quero me fazer entendida, eu quero que as pessoas me entendam, me compreendam, é de minha responsabilidade escolher as palavras, o tom, a formalidade necessária, tudo isso para que o outro me entenda. Ok, entendi. Agora, só para encaixar mais na cachola, nesse momento que eu estou escrevendo, eu assumo que papel, uma vez que eu estou com um interlocutor ouvinte, né? Teria o receptor, né? Que papel eu estou assumindo no momento que eu estou escrevendo? Você está produzindo, você é autor. Todo mundo é autor e interlocutor ao mesmo tempo. Porque, veja só, você me fez uma pergunta. Enquanto você faz a sua pergunta, você é autor dos seus enunciados, do seu argumento. E eu sou sua interlocutora, eu sou sua receptora. Agora que eu estou te explicando, eu sou a autora. Eu tenho que escolher as palavras para que você possa me entender. E você é meu interlocutor ouvinte, você tem que ou você está recebendo a mensagem, então eu tenho que procurar as palavras que façam com que você me entenda. Então, todo mundo é autor e interlocutor ao mesmo tempo. É que cada hora um assume o papel de autor. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vou fechar aqui. Tá. Agora, quanto, pessoal, a questão do... Pessoal, em relação ao discurso, ficou bem claro o que é o discurso, tá? O que são os gêneros do discurso, o que é a estética do discurso. Ficou claro? Vocês entenderam? Então, o discurso, o que é... Diga, Tarsis. Para mim, que cheguei um pouquinho depois, tem um estilo também do discurso, né? Sim, sim. Qual a diferença de estética e estilo? O estilo do discurso, entendeu? É uma questão, é mais voltado para a formalidade. Quando você vai se aprofundar nas questões voltadas para a formalidade do discurso. Agora, sim, a estética do discurso, já nem tanto. A estética do discurso, vamos dizer que ela é mais abrangente. Ficou claro, mais ou menos? Poderia me dar um exemplo, Paty, que eu cheguei depois, eu li isso, mas na hora que eu li, eu não peguei muito bem a diferença. Assim. Tá, da estética. Porque eu não entrei no estilo, eu entrei na estética. Deixa eu ver. Sim, certo. Eu coloquei para vocês, ó, a estética do discurso. Significa produzir um texto que provoque a sensibilidade do interlocutor. Então, a estética é quando você usa as palavras, tá certo? Uma entonação, um contexto que você toque o seu interlocutor. Eu usei como exemplo o fato das lives estarem usando intérpretes de Libras no momento. Por quê? Porque a presença do intérprete de Libras sensibiliza muito as pessoas. Embora as pessoas com deficiências não sejam somente surdos, né? Existem
muitas outras deficiências, tal, o que acontece? A presença do intérprete de Libras mostra a sensibilidade do artista em procurar alcançar as pessoas que não podem ouvir. Então, a presença do intérprete, ela toca, né, o ouvinte, porque vê que o artista está sensibilizado com as questões da pessoa com deficiência, e toca o surdo, porque o surdo vê que o artista se preocupa em que a mensagem chega para ele. Então, o uso da estética, essa questão é bem mais amplo. É como você vai fazer para você tocar a pessoa, né? Com que palavras, que contonações que você vai utilizar. Agora, o estilo é mais voltado para as questões formais e informais do discurso. Certo. Mais ou menos. Entendi. Agora teve um terceiro. Teve estética, teve estilo, teve outra coisa que você falou aí? Ó, teve gênero, né? Sim. Os gêneros, que depende muito da questão social, onde você está. Porque você pode, por exemplo, vamos supor, numa comunidade de periferia, você tem que assumir um gênero e uma estética diferente do que você vai assumir, por exemplo, quando você for apresentar uma palestra. Por quê? Porque na periferia você vai ter que usar as expressões típicas daquela comunidade, né, de uma maneira que as sensibilize para aquilo que você quer alcançar com o seu discurso. É diferente, por exemplo, quando você vai dar uma palestra. Você vai estar falando, por exemplo, para um grupo de pessoas com um outro nível intelectual, acho que seria uma palavra assim, um outro nível de formação, vamos assim dizer, acho que fica melhor, né? Fica menos agressivo, vamos assim dizer, com outro nível de formação, com uma formação um pouco mais aprofundada, um outro nível de escolaridade, que está acostumado com outro tipo de vocabulário, tem uma expectativa diferente ali presente. Os elementos que vão sensibilizá-los, né, serão diferentes, então exige uma estética diferente. Tem mais ou menos... O gênero é voltado, então, para as expressões típicas de determinado local ou comunidade, por exemplo. Exato. Por exemplo, na tua pesquisa, se você for fazer entrevistas, né, o gênero de discurso que você vai utilizar para entrevistar professores é um. O gênero de discurso que você vai utilizar para entrevistar alunos é outro. No caso da Adrina, que vai trabalhar com questões da inclusão, né, e a formação da comunidade para a inclusão. Então, vamos lá, a Adrina vai lidar com professores. Então, o gênero de discurso que ela vai ter que utilizar é um. Ela vai ter que falar com pais, né? Então, para falar com os pais e familiares das pessoas com deficiência, a Adrina vai ter que usar outro gênero de discurso, né? E para falar com alunos com deficiência, né, para expressar, ela vai ter que usar diferentes gêneros de discurso de acordo com a deficiência de cada um. E cada um desses gêneros também vai ter que assumir estéticas diferentes. Porque ela precisa que as pessoas se expressem nas suas entrevistas, abram o coração para ela poder coletar os dados, ela vai ter que buscar uma estética que os sensibilizem de tal forma que eles se sintam à vontade para falar. Entendo. Então, a estética é a estratégia, praticamente tudo para Bakhtin é uma questão de convencimento, né? Porque ele trabalhava muito naquela época política ali e tal, então ele pensa sempre o discurso como arte, digamos, do conhecimento, ou do convencimento do outro. Não foi isso, não. Quando o Bakhtin ele trouxe o marxismo para a linguagem, para os estudos da linguagem, na verdade, o que ele quis mostrar é que, por meio da linguagem, nós construímos a nossa subjetividade. Logo, nós somos produto do outro. Entendi. Então, é na pegada de Vygotsky que ele quis provar o que Vygotsky falou, só que na análise do discurso. Isso, na verdade, ele não quis provar. É que eles pegaram... Diga, fala, Vanice. Você falou produto de quê? Nós somos produto de quê?
Nós somos produto do outro. Ah, entendi. Do outro, do nosso interlocutor. Aí, Tarsis, não é que ele quis provar, porque, na verdade, embora eles fossem praticamente contemporâneos, todos russos, tal, o que eles fizeram? Cada um pegou o marxismo, né? Trouxe o marxismo, as ideias divulgadas, publicadas, as pesquisas de Marx, e trouxe para a sua área do conhecimento. Como o Bakhtin, ele era um letrólogo, ele estudava a linguagem, né? Ele trouxe a questão da relação do homem com a natureza e da maneira que o homem se transforma ao transformar a natureza, essas discussões, né? E que o homem é produto do contexto sócio-histórico, né, da cultura, daquele momento, então, ele trouxe todos esses elementos para conhecer, desvendar a linguagem. E isso o Bakhtin. O Vygotsky, ele trouxe esses elementos para desvendar o desenvolvimento cognitivo. Porque ele era professor, ele era psicólogo, o Vygotsky, se não me engano, também ele era formado em direito, tá? Então, é essa a questão. Eles viram no marxismo, tá, condições para responder questões que até então a psicologia da época, a linguística da época não davam conta de responder. Até então, por exemplo, na área da linguística, eles acreditavam que os significados das palavras, assim, eles eram uma coisa já definitiva, né? Eles não entendiam que a língua é um processo sempre em construção, que as palavras mudam, novas palavras surgem, na medida em que a humanidade caminha sobre a Terra, vai se desenvolvendo, as tecnologias vão nascendo, novas palavras precisam surgir, né? As palavras que já existem adquirem novos significados. Eu não sei se você pegou quando eu falei que antes a gente falava que hoje tem um termo novo para a ideia do mito da caverna. Hoje as pessoas falam em bolhas sociais. Sim, sim. Bolhas sociais. É a mesma coisa, só que diferente, né? É a mesma ideia, só que com um termo diferente. É a mesma ideia, só que com uma palavra diferente. Veja só, hoje em dia, depois do último Big Brother, já há algum tempo... Pois não, pode falar. É a Adrina. Pode falar, Adrina. Tá me ouvindo direito? Tô sim, pode falar. É o seguinte, nessa questão, eu acho interessante que eu estou estudando os textos, que falam da questão da inclusão, aí eles falam muito da forma como eles mudam a linguagem, por exemplo. Antes era excepcionais, né? Aí depois eles mudaram pessoas portadoras de deficiência. Essa questão da linguagem, né? É tanto que tem discussões em textos que falam sobre inclusão, que eles vão falar sobre essa forma de como chama esse deficiente, né? Como ele é chamado, inclusive nos documentos oficiais, né? Aí eu acho interessante que até na hora que você for fazer as entrevistas, até como é que a pessoa se refere, né? A gente que tem medo de chamar de cego, né? Eu já vi assim, a gente chama de visual. Não é? Tem uma coisa bem assim, eu acho bem interessante isso. Tem gente que tem medo de chamar de surdo a pessoa com deficiência. É tanto que é uma discussão até hoje que eu tenho alunos cegos que eles não gostam de ser chamados de deficiente visual. Eles gostam de chamar, pode chamar de cego, tipo isso, entendeu? O Laurêncio, que é o aluno cego do Campus Catu, ele também fala que ele é cego, não tem outro termo. A questão, Adrina, da mudança dos termos em relação às pessoas com deficiência tem muito a ver com o entendimento científico da condição da pessoa, né? Primeiramente, de anormais para excepcionais, na verdade, é porque o foco estava no defeito, né? E isso colocava essas pessoas numa evidência um tanto quanto ruim, descapacitante. Algumas dessas pessoas, inclusive, viraram, durante alguns séculos passados, elas eram atrações de circos,
né, os famosos circos dos horrores. Então, aí essas mudanças que vieram ocorrendo na história, na verdade, foi uma busca de uma definição científica que, de fato, expressasse quais eram as necessidades da pessoa, sem necessariamente colocar uma carga, um peso negativo, né, destrutivo sobre os ombros dela. Quando você fala, por exemplo, a retardo mental ou deficiência mental, você está colocando que o problema é na mente da pessoa, quando, na verdade, não é a mente que está cometida de algum mau funcionamento, vamos assim dizer. O problema, na verdade, é no intelecto, é uma disfunção cognitiva, por isso a mudança de deficiência mental para deficiência intelectual, né? Então, o problema acomete algumas funções cognitivas, mas hoje a gente já tem aí pessoas com deficiência intelectual fazendo o ensino médio na EPT, tanto aqui no campus de Alagoinhas, como no campus de Serrinha, entendeu? Porque dentro, se você fazer uso dos processos de aprendizagem adequados, né? A pessoa, assim, ela progride no processo de aprendizagem tranquilamente, né? A questão do surdo. Por que não se fala surdo-mudo? Porque o surdo, ele não é mudo, certo? Ele tem a sua linguagem, tá? O surdo, ele pode fazer uso da Libras, tem surdo que faz leitura labial, né? Tem surdo que faz a opção pelo implante coclear. Então, o surdo, ele tem tem linguagem, sim, ele não é mudo, tá? Ele só é surdo. A questão do cego também, entendeu? Mesmo porque quando você fala em deficiência visual apenas, você abre um leque muito grande, né? Então, quando você fala em deficiência visual, tem a visão monocular, baixa visão, que também pode ser chamada de subvisão ou visão subnormal. Então, você abre um leque muito grande quando você fala deficiência visual. E quando a pessoa não enxerga nada mesmo, tem uma acuidade baixíssima, às vezes é cego mesmo, não tem outro termo, né? Então, assim, na verdade, diga. Mas tem documentos que eles colocam assim, pessoas com deficiência intelectual ou deficiência e deficiência mental, alguma coisa assim, como se fossem duas coisas diferentes, mas que chamam e chamam as duas, digamos assim, entendeu? Eu não entendo muito bem quando eles dizem assim. Aí eu fui pesquisar, aí parece que eles colocam como doença mental tudo aquilo que tipo assim, mais do campo tratável pela psicologia, digamos assim, uma depressão, uma bipolaridade, todas aquelas coisas que são tratadas, digamos assim, no consultório psicológico, enquanto a questão da deficiência intelectual como se fosse algo mais cognitivo mesmo, na questão da cognição. É isso aí mesmo, porque veja só, aqui no Brasil ainda não chegou, infelizmente, porque a gente está um pouco atrasado. Mas nos Estados Unidos e na Europa já se discute a deficiência psicossocial. O que é deficiência psicossocial? É quando uma doença mental acomete uma pessoa de tal maneira que a capacidade de aprendizagem dela fica comprometida. No Campus Catu, nós temos um aluno que desenvolveu esquizofrenia, certo? Um aluno adulto que desenvolveu esquizofrenia. O que aconteceu? A capacidade de aprendizagem dele foi acometida. Ele fez o curso durante algum tempo, depois, em um determinado momento, quando o quadro de saúde dele se agravou, né? Ele não dá mais conta. Então, o que a gente fez? A gente fez um processo para poder pedir a terminalidade específica dele, porque nesse caso se enquadra no que a Lei Brasileira de Inclusão diz sobre deficiência intelectual ou deficiência mental. Por quê? Porque o quadro de doença mental dele acometeu o processo de aprendizagem. Mas, assim, tem que ser uma coisa muito, vamos dizer assim, muito forte, muito grave, né? Um acometimento muito grande, como no caso de uma esquizofrenia, né? Depressão,
depende do quadro depressivo. Se for uma depressão profunda, também acaba entrando. E aí vai. Gente, vamos só... Tchau, Aline. A Aline está saindo, porque ela vai falar com o orientador dela. Mas voltando um pouquinho, depois a gente pode marcar a Adriane e Tarso para a gente sentar e conversar no momento só sobre deficiência. Tá certo? Okay. Agora, vamos voltar para o Bakhtin. Em relação ao discurso, o que vem a ser a estética e o que vem a ser os gêneros, ficou claro para todo mundo? Sim. Tá. Em relação ao enunciado, o que é o enunciado? Porque o estudo do enunciado, tá? Analisar os enunciados, você quer falar, Ivanice? Gostaria. Que a nossa dificuldade, Patrícia, eu acredito, que é porque a gente usa esses mesmos termos com outros sentidos. Sim, provavelmente. Aí, o que eu queria mesmo era que você, para ficar mais claro para a gente, eu já estou entendendo, mas basicamente, eu só queria que ficasse mais claro que você desse um exemplo de como é que a gente vai aplicar a análise do discurso no nosso projeto. Ah, tá, é o próximo ponto. Esse já é o próximo ponto. Esse é o próximo ponto. Tá, já imagina. Mas se vocês entenderam bem, entendeu? Esses primeiros pontos, esse primeiro contato, como por isso que eu coloquei o título do slide, as primeiras impressões, para mim é importante. Por quê? Porque quando vocês partirem para a análise do discurso, a gente vai ter que procurar quais são os argumentos utilizados, que são os enunciados, né? Os argumentos utilizados são os enunciados, e dentro desses enunciados, todas as ideologias presentes, tá? Então, já a pedido da nossa coleguinha Ivanice, vamos partir, então, para a próxima parte, que é a análise do discurso. Como é que nós vamos fazer esse trem, então? Peraí. Tá todo mundo vendo? Alguém responde aqui para mim. Então, vamos lá. Agora, de como é que a gente vai fazer a análise do discurso? Como é que a gente faz? Então, na elaboração do nosso projeto, tá? Porque, veja só, hoje nós estamos fazendo um primeiro contato com o Bakhtin, tá? Só essa nossa conversa de hoje não é o suficiente. Então, a gente marca mais momentinhos para a gente conversar sobre, porque a gente vai ter que discutir ainda polifonia, dialogicidade e intertextualidade, que são 3 aspectos importantes para a gente conhecer bem, para poder fazer uma análise do discurso com qualidade. Então, para compreender o processo de análise do discurso, entendeu? A gente tem que entender os estudos da linguagem como formulações em que o conhecimento é concebido, produzido e recebido em contextos históricos e culturais específicos. Então, gente, a gente tem que ter sempre em mente o quê, tá? Que aquilo que o nosso interlocutor, né, está nos dizendo é reflexo de contextos históricos e culturais muito específicos, tá? Que ele está expressando a partir da leitura dele daqueles contextos, né? Traz também as marcas das suas vivências e das suas experiências, das suas crenças, das suas tradições e somado ainda aos discursos de outras pessoas que o nosso interlocutor assumiu como sendo dele. Então, tudo isso tem que ser considerado no processo, né? E outra coisa, a abordagem ao discurso deve se dar sempre em sua natureza dialógica, ou seja, quando a gente vai analisar o discurso, a gente tem que estar sempre em mente que se trata de um diálogo, né? Então, o que é um diálogo? Diálogo é só onde um fala e o outro responde, um fala e o outro responde? Não, o diálogo é uma troca, né? Como eu falei anteriormente, todo diálogo é uma mediação pedagógica, porque na medida em que você fala com o seu colega, com o seu parceiro, né, com o seu interlocutor, né, com a pessoa que te ouve, você está tentando expressar a sua opinião, convencê-lo de alguma coisa, apresentar uma ideia nova, demovê-lo a tomar uma atitude diferente, enfim, né? Tem sempre essa questão do, entre aspas, convencimento, mas não é bem isso, tá? Não se apega a essa questão da arte do convencimento, não é isso.
Tá É certo? uma dimensão política, né, Paty? É como se fosse uma dimensão política carregada de ideologias. É isso que ele quer dizer, né? Que por mais que não seja um convencimento para fazer a pessoa acreditar na sua fé e tal, é uma estratégia de demonstrar o que você pensa, digamos assim, né? Isso. É uma estratégia de você mostrar o que você pensa a respeito daquilo e ver se o outro concorda ou não com você, né? Quantas vezes a gente já não disse assim para alguém, olha, eu concordo em partes. Todo mundo já disse isso pelo menos uma vez na vida, né? Eu concordo em partes. Por quê? Porque parte daquele discurso que a pessoa te fez, entendeu? Por questões estéticas te tocou, e a outra parte por questões estéticas, ou por vivências, ou por experiências, ou por discursos anteriores a esse, você não consegue conceber, não consegue entender, você não acaba não assumindo. Tudo isso cabe dentro da análise do discurso. Como que a gente vai fazer a análise do discurso? Bom, o trabalho metodológico, analítico e interpretativo com textos ou discursos de acordo com a Bright. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? Como que a gente faz isso? Bom, para fazer análise do discurso, gente, a gente tem que fazer a transcrição, tá? Daquilo que foi feito. Então, se você fez uma entrevista, você tem que transcrever, colocar no papel, escrever tudo. Por isso a importância de você gravar, tá? Ou, se o seu participante de pesquisa permitir, filmar. Porque expressões faciais falam muito também, né? E é a parte do discurso, né? Às vezes a pessoa, enquanto ela não responde, ela faz alguma expressão facial, levanta a sobrancelha, tudo isso expressa dúvida, morde o cantinho da boca. Então, tudo isso mostra, pode que ela está com dúvida, que ela está tentando entender melhor, procurando as palavras, mostra uma certa insegurança. Então, tudo isso é muito importante. Então, depois que a gente transcreve, tá? Não se apavore em relação a transcrever, porque hoje em dia tem programas que já gravam a entrevista e já deixa tudo transcrito para a gente, tá? Hoje já tem programas. O próprio, acho que Google tem um recurso para isso, gratuito, tá? Depois a gente pode estar conversando sobre isso. Tem aplicativo de celular, eu tenho um que eu também utilizo para isso. O que a gente vai fazer? A gente vai descrever, olha só, e analisar as micro e macro organizações sintáticas. Então, o que a gente vai lá para observar é o seguinte, entendeu? A maneira como a pessoa se expressa, como é que ela está organizando as frases, né? As palavras que ela está utilizando. Olha lá, ó. Reconhecer, recuperar e interpretar marcas e articulações enunciativas que caracterizam o discurso e indicam sua heterogeneidade constitutiva, assim como os sujeitos aí instalados. Esse segundo ponto tem a ver muito com o primeiro. Por quê? Porque quando você está lá descrevendo, analisando as micro e macro organizações sintáticas, tem muito a ver com as marcas enunciativas, tá? Para deixar bem claro de onde vem essa pessoa, quais são as referências que ela tem, quais são as pessoas com as quais ela se relaciona no dia a dia, né? Que tipo de textos ela pode estar lendo, quais são os ambientes que ela frequenta, né? Fazendo isso, a gente já consegue pular para o terceiro ponto, ao reconhecer os gêneros do texto e os gêneros que se articulam nele, tá? Os gêneros dos textos, quer dizer, os gêneros que as pessoas utilizam para se expressar, e mais os gêneros que se articulam dentro dele. Por exemplo, se a gente está analisando o discurso de uma pessoa que pertence a alguma igreja evangélica e que faz muito uso de citações bíblicas durante a sua fala, ela tem o gênero do discurso dela e ela vai articular com o gênero dos discursos bíblicos, dos discursos dos pastores. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim. Tá? Então, é isso aí. Oi? Bom, tá tranquilo, né? É tipo também alguém que é da zona rural e fica falando de tudo rural, né?
Tipo assim, Isso, vai lavar a jega, não sei o quê, não sei o quê. Tudo alguma coisa que é do rural, né? isso. Por exemplo, em São Paulo, no interior de São Paulo, além do R marcado que a gente tem, a, tem a troca do L pelo R, que nem alface, arface, calça, carça, entendeu? Então a gente tem muito isso também que a gente identifica, né? E também um certo esforço, às vezes, o esforço para falar bonito, porque eles acham que estão na presença de uma pessoa que merece essa formalidade, ou que tem que ter essa formalidade, também tem que ser levado em consideração, tá? Reconhecer as esferas de produção, circulação e recepção, a fim de compreender a identidade das relações dialógicas estabelecidas com outros discursos. O que quer dizer isso? A gente tem que levar em consideração o lugar onde esse discurso está sendo produzido, tá certo? Para a gente compreender qual é a identidade daquela relação dialógica que está acontecendo ali. Então, se você entrevista a pessoa de uma forma individual, a forma de produção e recepção vai ser diferente de você fizer um grupo focal, que vai ser diferente de você entrevistar a pessoa na sala de aula, numa sala cedida pela instituição para fazer essa entrevista, ou até mesmo na casa dela. Todos esses aspectos têm que ser levados em consideração, porque sim, influenciam na escolha das palavras, na liberdade de expressão, na sintaxe e na morfologia, tudo, até mesmo no gênero do discurso. Pode ser que em casa a pessoa se sinta mais à vontade e assuma um gênero, né? E uma estética. Ou então, na escola, a pessoa assuma outro gênero, outra estética, pelo fato de estar na escola. Então, como é um ambiente que ela considera mais formal, ela precisa assumir uma postura mais formal. Então, tudo isso tem que entrar na análise do discurso, certo? Patrícia, outra coisa. Pois não. Muitas variáveis, viu? Muitas, né? Assim, são várias, assim, do lugar de onde ele fala, do lugar de onde ele veio, da formação política, cultural, social, econômica. É bem complexo, né? É bastante complexo, são vários elementos que a gente tem que incluir, tá certo? Porque o ser humano é um bicho complexo muito mal educado, né? E quando uma pessoa ela ela assume um comportamento extremamente bizarro em relação a uma pessoa com deficiência, eu falo desse lugar de lidar com a pessoa com deficiência, porque não só porque é o nosso objeto de estudo, né, Adriana, meu, seu do Tarsis, mas porque a minha formação é nesse lugar e é de onde eu mais vejo coisas bizarras. As atitudes, as falas, os discursos, né, traz toda uma carga de relações que essa pessoa viveu e por que se ela se comporta dessa forma. Olha só que interessante, só para vocês verem. Eu tenho uma prima, que eu já comentei com vocês, ela é uma mulher de 45 anos, deficiente intelectual, né, e com paralisia cerebral. A Ariana é uma mulher de 40 anos, 45 anos, completamente dependente, né? Uma coisa que eu acho interessante é que, por conta da deficiência, ela é cadeirante, e quando os meus tios chegam com ela no ambiente público, geralmente eles posicionam ela virada de costas para a porta, né? Esse posicionamento de costas para a porta, a minha própria tia já expressou o seguinte: ninguém é obrigado a ficar olhando para a cara de uma pessoa que mastiga com a boca aberta e cospe no prato. E eu sempre falo, tia, se eu estivesse mastigando e engasgasse, eu também ia cuspir no prato, para mim, né, recuperar. Um amigo meu de Ribeirão Bonito, que tem o filho mais velho com deficiência, espero que a esposa dele não veja esse vídeo, porque ela vai ficar chateada comigo. Eu percebi que quando eu vou ao salão, que ele é cabeleireiro, né, quando eu vou ao salão e o filho deles, que é cadeirante, está na cadeira de rodas, né, não está deitado, enfim, outra posição,
ela também coloca o rapaz de costas para a porta. É automático. Várias vezes eu cheguei, conversei com um garoto que já tem 16 anos, eu viro a cadeira dele para que outras pessoas possam interagir, e ela vai, conversa tal, e de uma maneira quase que automática e inconsciente, ela vira novamente ele de costas para as pessoas que estão no salão. Né? Então, veja só, dentro de uma perspectiva do análise do discurso, tem vários elementos. Mães que têm que lidar com filhos que têm uma aparência muito específica por conta da deficiência, que são cadeirantes, ambientes públicos. Você está entendendo, Adriana, como são dois comportamentos que ocorrem em ambientes completamente diferentes, mas o quanto eles estão ligados e quantas variáveis eu tenho para analisar? Sim, estou entendendo. Entendeu? Então, assim, é o mesmo fenômeno que acontece com duas mulheres que não têm relação nenhuma, né? Gente, eu acho que isso aqui provavelmente seria diferente se fosse, por exemplo, num consultório ou numa reunião que só tivesse pessoas ali com algum tipo de deficiência, ou numa situação social como essa, que não necessariamente essa criança vai precisar interagir, e também de acordo com o que a mãe já passou em outros ambientes, né? Porque ter uma pessoa, ser cuidador de alguém com deficiência é um desafio, porque em vários momentos você tem que lutar pela causa, e às vezes você tem que brigar com as pessoas por tratar ele diferente e tal, e às vezes até para se economizar energia mesmo cognitiva, a pessoa chega e diz assim, ó, quer saber, vou vir aqui, Costa, né, para ninguém falar nada, para não me irritar, para não entrar em briga, né? Exatamente, para você ver. Mas assim, olha, são duas mulheres. O garoto tem 16 anos, a minha prima tem 45. Se ela já não tem, ela vai fazer 45, certo? E o comportamento é o mesmo, e duas mulheres que não têm relação nenhuma entre si, né? Então, é um discurso, porque é um comportamento, é um contexto, né? E ambas se comportam da mesma forma. Então, é um elemento de análise do discurso. Continuando aqui, ó, por conta do adiantado do horário, ó, perceber a linguagem e a possibilidade de estudá-la, considerando a historicidade, os sujeitos, o social e os signos ideológicos. Então, a gente tem que caçar quais são os signos ideológicos, quais são as ideologias ali presentes. No caso dessas duas mulheres, o luto da mãe, do filho menos perfeito, do filho imperfeito, é um dos aspectos que a gente tem que analisar, tá certo? Os contextos sociais que eles frequentam, que eles vivem, né? A história desses sujeitos, tudo isso tem que ser levado. E importante, ó, como que a gente faz para chegar às categorias de análise? Dentro da análise do discurso, gente, a gente não vai com categorias pré-determinadas, tá? A gente não vai procurando já, vamos ver se tem tal coisa, não. Porque na análise do discurso do Bakhtin, as categorias emergem, que né, elas surgem quando você vai fazer a análise do discurso. Porque você passa a observar o que é comum e o que não é entre as pessoas que você está analisando. Um pouco antes de começar esse vídeo, eu estava conversando com o Romilson, né? E eu estava falando para ele sobre análise do discurso. Se você não estiver fazendo estudo de caso único, né? Que você pode também aplicar a análise do discurso a isso e vai emergir categoria também assim. Se você está fazendo uma entrevista, seja ela individual ou grupo focal, tudo aquilo que vários indivíduos diferentes apresentam em comum nas suas falas, nos seus discursos, tá? É categoria de análise, por que aquilo é comum àquelas pessoas, né? Quais são as vivências, experiências, o contexto sociocultural dessas pessoas para que isso seja comum. E também aquilo que aparece numa fala só, também é objeto, também é categoria, porque só aquela pessoa é diferente, porque ela é o ponto fora da curva. O que fez com que ela se tornasse o ponto fora da curva? Certo? Então, esses dois aspectos têm que ser considerados, porque tanto um quanto o outro, entendeu? Interessa a análise do discurso. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para vocês. E aí, o que vocês acharam? Achei bom.
A minha orientadora doutorada falava assim, ó, quem responde isso é porque está pensando, Mas olha que eu não disse legalzinho, que você disse, não pode dizer legalzinho. Não vai dizer legalzinho. Se você falar legal, falou assim, não, pode ler tudo de novo que você não entendeu nada. Se disser legalzinho, não pode, mas eu achei bom. Achei tranquilo aí Eu o achei seu complexo. resumo. É complexo, mas... Eu acho complexo e simples ao mesmo tempo, sabe? Contraditório. E eu vou ver a aula de novo depois. Porque você precisa... É porque, um como Patrícia colocou, né? Nós estamos, no meu caso, eu estou raso, eu estou entrando nos conceitos. Então, para mim, foi bom, foi uma apresentação, né? Não se dá para entender Bakhtin nesse curto período de tempo, mas deu para entender a visão geral da proposta dele. Agora é se aprofundar um pouco mais, né? Isso, aprofundar um pouco mais. Por isso, gente, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar mais material para a gente discutir e vou marcando com vocês. Madiane, tá ok? Deu para você caminhar, entender? Quem mais? A Ivanice também. Quem mais também? Que tá no... Fala, Ivanice. Ficou sempre legal, para receber os... Deu para entender mais ou menos por onde a gente começa, né? Agora, Patrícia, eu sei que a gente vai chegar nesse estágio lá, mas é um incômodo individual, né? Nesse momento que eu vou transcrever, que eu vou fazer... Tá passando um carro, deixa eu acabar o barulho aqui. Passou, pode falar. Desse momento que eu vou fazer essa transcrição, que eu vou fazer essa análise, eu também vou estar carregado de como é que eu posso dizer, cheio de pensamentos, né? Associada ao discurso de fulano, e historicidade minha, tal. Vou estar carregado de subjetividade, né? Sim. Ninguém é neutro. Isso. A sua posição, por isso que a questão dos gêneros do discurso é muito importante a gente estar atento, porque a sua posição, só o fato de você ser um entrevistador, por mais intimidade que você tenha com o entrevistado, com o participante, entendeu? Vai levar a alterações no gênero do discurso dele. Isso não é neutro, tá? A gente vai aprofundar nisso mais para frente. Isso vai acontecer sim. Da mesma forma que, quando você elaborar as suas questões, a gente tem que ter um certo cuidado para que você não induza a resposta do outro. Nesse processo de criar o questionário para a entrevista, sejam questões assim, bem abertas, para que a pessoa possa se expressar bastante, né, à vontade e tal. Tem que ter muito cuidado para que você... não induz a pessoa, e também tem um processo que de fabulação. O que é a fabulação? A fabulação é quando o participante, o entrevistado, dá uma resposta achando que é aquilo que você quer ouvir, entendeu? Então, quando for um questionário, você também tem que ficar atento para evitar que a pessoa use esse recurso, que no método piagetiano é chamado de fabulação, que é quando a pessoa dá uma resposta tentando responder aquilo que ela acha que você quer ouvir. Há um tempo atrás, eu assisti um programa do Jô Soares e ele fez uma espécie de desfato com a gente, né? O telespectador. Ele fez uma questão, porque estava em alta um jogador na Copa do Mundo que ficou... Ele estava ganhando, né? O time dele estava ganhando, e ele aí começou a fazer firula e tal, e aí o pessoal se aborreceu porque estava perdendo e vendo ainda ele fazer firula. Então ele inicia com essa cena e conduz a gente a ficar achando a ação ruim. Aí depois ele traz para Garrincha, que fazia o mesmo tipo de firula e a gente achava bom. Então, depois ele mostra que ele queria conduzir o telespectador a uma resposta, né? E depois ele quis mostrar que nem sempre uma entrevista revela, de fato, a intenção ou que realmente...
Exato, exato. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para evitar, entendeu? Eu vi que você ligou o microfone. Oi, eu desliguei por causa do barulho, mas estou ouvindo. Eu vi que a Ivanice ligou o microfone. Ela quer falar. Você quer falar alguma coisa? Não, eu já estava ligado. Deixa eu ver. Ah, tá ligado. Não, alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Eu acho que dentro dessa fala, acho que foi de Ivanice, que falou assim, é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Eu acho que eu entendo um pouco no sentido de que, de Adrina, no sentido de que, por ser tanta coisa, você fica um pouco mais tranquilo no sentido de dizer assim, ó, tudo eu posso analisar, né? Já que é tão vasto, eu posso analisar tudo. Desde uma piscada, um comportamento, um trejeito, uma ausência de fala, também, né? Um silêncio, tudo. Eu estava comentando ontem com o pessoal sobre até essa aula hoje que a gente teria, e a gente estava dizendo sobre isso, né? A gente vai ser um pouco psicolinguista nesse sentido, né? Um pouco psicólogo e um pouco linguista, os dois juntos. Aí fica psicolinguista, né? Sim, sim, porque você tem que levar tudo em consideração. Gente, pelo adiantado da hora, eu só vou. Alguém mais tem alguma pergunta em relação ao conteúdo? Deu para vocês pegarem os primeiros passos, se organizarem melhor em relação à escrita dos projetos, como é que vocês vão conduzir? Sim? Bom, pelo silêncio, eu acho que sim. Então tá, ó. Sugestão de leitura para a gente ir aprofundando, tá? Esse livro aqui, ó, Bakhtin, Conceitos Chaves, tá? Da Betty Bright, eu acho que é Bright, que pronuncia, ou acho que deve ser isso mesmo. Se você tiver depois em PDF, caso tenha, pode enviar. Para mim mesmo tem interesse. Eu tenho. Ó, esse daqui que é o Outros Conceitos-Chave, tá certo? Que é da mesma autora. Esses textos, gente, eles são coletâneas, tá? O que acontece? Eles são vários artigos, cada um explicando esses conceitos chaves. O que é enunciado, o que é polifonia, o que é o discurso, tá certo? Cada um deles vai explicando cada um desses pontos. Esse daqui, ó, é obrigatório todo mundo ter, ó, dá para ver? Marxismo e Filosofia da Linguagem, tá? Esse aqui, se eu tiver também em PDF, eu mando para vocês. O meu já está naquele estilo que só... Patrícia, eu sou meio incomodado, assim, quero atravessar as fases, eu sei que vai chegar lá, mas quando no projeto, como eu vou identificar isso, né? Como eu vou registrar essas falas, assim, para o meu projeto? No seu projeto, na escrita do projeto, você vai colocar que você vai usar a análise do discurso do Bakhtin, entendeu? E você explica um pouco o que é a análise do discurso, entendeu? Porque você não pode, mando assim, pode deixar, Madi, você não pode colocar categorias, porque você não sabe o que você vai encontrar lá. Então, você vai colocar lá, na parte de metodologia do projeto, né? Quem são os possíveis participantes, o local onde você pretende realizar a pesquisa, né? O processo, coleta de dados, se você vai fazer entrevista individual ou coletiva, você vai fazer grupo focal. Eu falo muito grupo focal porque eu gosto muito de grupo focal, sabe? Eu particularmente gosto, porque o grupo focal, ele é o que a gente faz, gente, quando a gente faz as reuniões de videochamada, quando a gente faz as aulas presenciais, porque quando você discute, por exemplo, eu falo uma coisa, né, aí vem o Tarsis e fala, não, sim, mas tem mais isso, então o grupo focal é um processo de troca muito grande, então essas entrevistas coletivas com o grupo focal eu acho muito rico, né. Então, como que você vai fazer? Você vai filmar uma situação, mas se você for filmar uma interação autorizada pelo professor, então essa descrição toda vai na coleta de dados. Aí, quando você for colocar análise dos dados,
Aí você fala assim que a análise dos dados vai ser feita com análise do discurso do Bakhtin. E você escreve um pouco o que é a análise do discurso do Bakhtin, tá? E o que você pretende usando a análise do discurso do Bakhtin. Mas você não pode ir com categorias pré-determinadas. Quando você faz, é diferente da análise do conteúdo. A análise do conteúdo, você pode tanto ir a campo, né, fazer as entrevistas, as análises já com categorias pré-determinadas ou não. A análise do discurso do Bakhtin é sempre não dá para ir, tá certo? E depois você coloca lá os resultados esperados, tá? O que você pretende, você escreve como que você pretende responder à questão de pesquisa e aos objetivos propostos. Deu para entender? Sim. Entendeu? Ficou bem claro. Ficou claro? Bem. Ficou bom, foi bom. Ficou legalzinho. Oi? Ficou legalzinho. Ficou legal. É brincadeira, ficou bom. Ficou legalzinho. Ó, então, ó, vou mandar para vocês se eu tiver, tá? Esse aqui, tá? Ó, desde já vou falando que não é uma leitura muito fácil para quem não está acostumado, tá? A primeira vez que eu peguei esse livro, eu queria chorar. Mas hoje, quando a gente vai compreendendo, vai entendendo, aí ele se torna o melhor amigo da gente, tá? Porque o melhor amigo da gente é aquele que fala o que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer escutar, né? E mais esses dois aqui, tá beleza? Outra coisa, não tenham restrição de ir para a internet, buscar em sites, vídeos do YouTube, tá? Outras ideias que ajudem vocês a entender, a elucidar e compreender melhor como é que funciona o Bakhtin, o que é a análise do discurso, o que faz para aprofundar, tá certo? Assim como eu fiz, que eu fui lá pesquisar essas páginas que são páginas simples, páginas de professores, páginas de estudantes e um artigo do livro, vocês também podem fazer na medida em que vocês tiverem tempo para isso, tá? Vai lá, procura, faz um caderno de notas, olha. O meu já tá assim, porque às vezes eu acho tão legal que eu imprimo e colo no caderno para não perder, tá? Faz um caderno de notas. Lembra que nós conversamos com, acho que foi o Davi falando, do caderninho de ideias, né? Um banco de ideias. Anotem as ideias que vocês têm, que é naquele momento que vocês estão pensando dessa forma. Depois, no dia seguinte, vocês vão ver que não era bem aquilo e vocês aprofundam um pouco mais. Então, usem os recursos que vocês acharem que forem necessários. Tá joia? Fala, Evanice. Você está falando que é para a gente pesquisar em outras fontes e o tempo todo você está falando em Bakhtin. Só existe ele nessa análise do discurso? Só esse círculo de Bakhtin que faz análise? Não, existem análise de discursos de outros pensadores. Por exemplo, a análise do discurso proposta pelo Foucault é completamente diferente, é outra coisa. Uhum. Quando a gente fala de análise do discurso, tem análise do discurso proposta pelo Bakhtin, tem análise do discurso proposta pelo Foucault, tem análise do discurso proposta por outros pensadores. É diferente. A análise do discurso... Mas a linha de Bakhtin é o que corresponde à linha do Prof. EPT. O Bakhtin, o Foucault, mas você não pode misturar. Se você assumir a linha do Bakhtin, ela é uma. Que é essa que eu apresentei para vocês agora. Se você decidir optar pelo Foucault, é outra coisa. Então, quando você for pesquisar, tem que ser análise do discurso do Bakhtin. É sempre essa. Tá certo. Tá certo? Para você não misturar, porque a análise do discurso, diferentes filósofos, pensadores, elaboraram ideias diferentes, né? Sempre partindo das questões das relações interpessoais, mas mesmo assim buscando as análises são diferentes. Tá joia? São diferentes. Pessoal, mais alguma perguntinha? Mais alguma questão? Não? Então, vou combinar o seguinte com vocês. Eu vou preparar mais um material e daqui a alguns dias a gente marca outro encontro desse. Pode ser? Sim, pode ser. Agradecemos a sua boa disposição. Eu sei que tempo é dinheiro, né? Obrigado pela empregar esse tempo aí. Mas, vão me mandando e-mail, mesmo e-mail, mensagem, sinal de fumaça, que eu demoro um pouquinho, gente, eu respondo, porque realmente a quarentena sobrecarregou a gente de atividade, né?
A dúvida, manda e-mail, sinal de fumaça, WhatsApp. Ok. Ok. Forte abraço. Pronto, tá certo. Muito obrigada, esses foi massa. Imagina, gente. Esses livros, Paty, esses livros você vai mandar os PDF para a gente? Vou sim. Pronto. Outra pronto. coisa, Aí, na aula, você já vai fazer um material. Não vai indicar nenhuma leitura específica, não, né? Para a gente discutir um texto. Eu vou preparar ainda, depois de hoje, eu vou sentar agora, vou refletir sobre o que eu senti do aproveitamento de vocês. Eu senti que vocês absorveram tudo, pelo menos essa impressão que eu tive, que elucidou, clareou as ideias de vocês, né? Senti que clareou as ideias de vocês. Agora vocês sabem mais ou menos o que vocês têm que fazer, né? Foi ótimo. E agora eu vou ver pontos que a gente precisa aprofundar, né? Eu vou elaborar esses pontos que precisa aprofundar, aí eu mando o material para vocês, material de leitura, os slides arrumadinhos, tudo bonitinho do jeito que eu fiz hoje. Tranquilo, valeu. Obrigada, viu? De nada, gente. Bom sábado para vocês. Diga, fala, Fê. Uma última pergunta só. Quanto a essa questão do entrevistador, porque a gente viu a questão assim do entrevistado. Se tivesse assim algum material para a próxima aula, alguma coisa assim, a respeito do papel do entrevistador, né, sobre como a gente deve se portar, o que a gente deve perguntar, o que não perguntar, e assim, para a gente saber essa postura na análise do discurso de Bakhtin. Sim. Eu vou ver, porque na verdade a análise do discurso do Bakhtin, ela vai focar na resposta do entrevistado, né? A partir da sua pergunta, mas em relação à postura e de uma maneira que você influencie menos na resposta do outro, mas ao mesmo tempo faça com que o participante responda o máximo possível. Eu vou procurar, eu trago para vocês. Tá joia? Paty, só uma dúvida aqui, não é nem sobre a aula aqui, o momento de hoje, é lá sobre o ambiente. Você vai fechar agora à tarde, né, para colocar aquela atividade, a unidade 1, pronto. Vou lá daqui. De 1. Mas o que eu falo à tarde é bem final da tarde mesmo, porque agora eu, depois do almoço, eu tenho algumas coisas ainda para fazer do colegiado de agro, porque com a quarentena, a vida da gente vira uma bagunça, não tem mais sábado, não tem mais domingo, não tem mais nada, né? Eu vou fechar algumas coisas, mas quando eu falo final da tarde, é bem final da tarde mesmo, lá para 5, 6 horas da tarde, que eu vou lá para o Moodle. Então, aí eu vou fechar a unidade 1, e a unidade 2 vai ficar aberta até a próxima aula. Tá certo, Paty. Valeu. Obrigada, minha querida. Beijão. Bom beijo, sábado. Tchau. Se puder descansar, descansem. Vejam Netflix. Bom almoço. Tchau. Valeu. Tchau.